Fala galera, beleza? Eu sou a doutora Salirra, sou médica, especialista em endocrinologia e medicina ortomolecular. E hoje eu vim aqui falar para vocês a respeito da tireoide. Né? Muitas pessoas me perguntam, isso foi até tema de uma live, o que a minha tireoide tem a ver com a minha ansiedade. Então, primeiro de tudo, a gente precisa saber o que é tireoide, né? Então, a tireoide é uma glândulazinha que a gente tem que fica na região anterior do pescoço, região cervical anterior. Ela fica bem aqui assim. E muito interessante em relação a essa glândula é o seguinte, que o nome tíreo e vem do grego, né? Tíreo, não sei como é que se pronuncia. Vamos lá. Tíreo vem do grego e significa escudo. E oide é forma, ou seja, uma glândula em forma de escudo. E o que a gente observa, o que eu observo muito na minha prática clínica é o seguinte, que a maioria das doenças, das patologias de tireoide, elas ocorrem, elas começam após um período de forte impacto emocional, forte estresse. Não necessariamente um estresse negativo, pode ser também um estresse positivo, mas é aqueles momentos da vida da gente que são muito marcantes. Então, é interessante, né? Porque após uma emoção muito grande, é a hora que normalmente essa glândula, muito comumente essa glândula adoece ou para mais ou para menos. Então, vamos lá. O que faz a tireoide, né? Isso é o primeiro que a gente tem que entender o que é a tireoide e o que ela faz. Então, a tireoide ela vai produzir dois importantes hormônios, que é a triiodotironina e a tetraiodotironina, ou T3 e T4, respectivamente. E ela produz isso mediante o estímulo hipofisário, o estímulo da hipófise, que é uma outra glândula que a gente tem lá na nossa cabeça, tamanhozinho de uma ervilha que fica na célula túrcica. É muita informação, né? Então vamos lá. A gente tem, vamos recapitular. A gente tem uma glândulazinha pequenininha que se chama hipófise e que fica lá na nossa cabeça. Vocês já devem ter escutado falar a respeito dela. E a hipófise, ela produz importantes hormônios e dentre esses hormônios, ela produz o hormônio tireoestimulante ou simplesmente o TSH, que muito comumente a gente solicita nos exames laboratoriais de rotina. É muito comum as mulheres terem esses exames solicitados, principalmente quando elas estão pretendendo engravidar e, assim, quando elas vão na consulta mesmo com o ginecologista ou a ginecologista que solicita também. Então, o hormônio tireoestimulante, como o próprio nome diz, ele vai estimular a glândula tireoide. E a partir desse estímulo e também a partir daquilo que a gente ingere, principalmente iodo e a tirosina, o aminoácido tirosina e a fenilalanina, a gente vai produzir esses dois hormônios. Então a gente precisa aí tanto de ingestão adequada de iodo e de alguns aminoácidos e também, claro, também de outras coisas, de outras vitaminas, minerais, mas isso não vou entrar em questão aqui. E também desse estímulo que vem de cima, tá? Para que ela produza as quantidades adequadas dos hormônios. Beleza, aí vocês me perguntam, tá, mas aí o que esses hormônios fazem de tão importante no corpo da gente, que é tão importante assim, tão imprescindível assim no corpo da gente? Cara, os hormônios da tireoide, eles vão regularizar o teu corpo desde o fio de cabelo até o dedão do pé, literalmente. Então eles vão controlar a produção de calor do seu corpo, ou seja, eles vão conseguir manter o teu corpo naquela temperatura adequada para que todo o metabolismo funcione. Eles vão agir no sistema cardiovascular, eles vão regularizar o sistema cardiovascular, ou seja, a circulação do sangue também depende dos hormônios tireoidianos e a velocidade com que esse sangue circula também depende desses hormônios tireoidianos. Basicamente isso, assim, principalmente. Vão controlar também a quebra de gordura, armazenamento de energia, eles vão controlar todas as funções. Né? Os hormônios da tireoide, eles agem muito sinergicamente a adrenalina e noradrenalina. Então, vocês já devem ter visto aí naquele filme Pulp Fiction, em que eles injetam adrenalina no coração lá da Uma Thurman num determinado episódio, aí o coração dela volta a bater. Claro que isso é uma cena fictícia, isso não existe na vida real, isso não existe dentro da medicina, não que eu saiba até então, né?
Até onde eu sei, isso aí não existe, não. Não sei que agora, sei lá, alguém tenha inventado isso. Mas tudo bem, não vou ficar aqui fosforilando a respeito disso, não. Mas o que eu quero dizer, assim, simbolicamente, é que a adrenalina também age nesse estímulo do coração. Quando o paciente tem parada cardíaca, a gente não. Vocês já devem ter visto nesses filmes, assim, de como é que é? Desses filmes aí de médico e tal, série. Adrenalina, tal, não sei o quê. Por quê? Para estimular o coração a bater. Ou seja, e os hormônios da tireoide, eles agem sinergicamente à adrenalina, ou seja, agem em conjunto, um ajuda o outro nesse processo. Então tá, já entendemos o que os hormônios da tireoide fazem. Então, quais são as doenças que a gente pode ter e que vão interferir na nossa ansiedade? Já falou dos hormônios, já falou da tireoide, agora vamos resumir, vamos entrar no assunto mesmo. Então vamos lá. Os hormônios da tireoide. Você pode ter tanto um excesso desses hormônios, quando a gente tem o quadro de hipertireoidismo, ou seja, hiper, tudo que é hiper é muito, né? Hipermercado, é um mercado muito grande. Então, hipertireoidismo, ou seja, um excesso na produção de hormônios tireoidianos. Então vamos pensar comigo. Se você tem um excesso de hormônios tireoidianos, vamos pensar parecido com a adrenalina, o que você vai ter? Se você tem muita adrenalina, muito hormônio tireoidiano, o teu coração vai bater mais rápido, concorda comigo? O teu sangue vai circular mais rápido. Com isso, o teu metabolismo também fica mais acelerado. Com isso, você também tem mais fome e mesmo assim você emagrece, perde peso. Mas esse peso você não perde só de gordura. Seria muito bom se a gente perdesse peso só de gordura. Você perde peso de massa óssea, você perde peso de massa muscular e você perde peso de gordura também. Mas com isso também, com sangue circulando mais rápido também na tua cabeça e com muito excesso de adrenalina, os seus pensamentos também ficam mais acelerados. Tudo fica mais acelerado. São pessoas que tendem a ter mais sintomas de irritação, de irritabilidade, de ansiedade. Elas ficam mais agitadas mentalmente. Consegue compreender isso? Ficam com muitos pensamentos na cabeça ao mesmo tempo e isso deixa elas mais ansiosas. Também, com esse excesso de adrenalina, elas têm mais dificuldade para dormir, tendem a ter mais dificuldade para dormir, embora se sintam cansadas fisicamente, esgotadas, mas ficam com a cabeça tão acelerada que não conseguem dormir. Muito frequentemente, elas também têm um intestino que funciona com mais velocidade, elas vão mais vezes ao banheiro e podem ter também muita queda de cabelo. Isso também é uma coisa bastante comum. E alterações também do ciclo menstrual. E outra coisa também interessante, mulheres que estão tentando engravidar e que às vezes estão com excesso de hormônio tireoidiano podem ter um abortamento ou podem não conseguir segurar uma gravidez se elas estiverem em hipertireoidismo. Então, tem ansiedade tem a ver com o hipertireoidismo? Tem, pode ter a ver sim. Pode ter a ver sim. Você vê, vamos lá, a pessoa não dorme direito. A pessoa tá pensando para cacete o dia inteiro. Que mais? A pessoa tá com fome o tempo inteiro, tá suando pra caramba, tá com calor o tempo inteiro, ou seja, ela tá cronicamente ficando cada vez mais estressada, né? E com isso ela fica mais ansiosa, mais estressada, mais irritada. Uma coisa que eu lembro que foi muito interessante assim, na minha vida, muito marcante, vou compartilhar isso aqui com vocês, já compartilhei isso com os meus seguidores do Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, é bom você me seguir lá também, porque lá vocês vão vendo minha vida assim no dia a dia e eu vou compartilhando mais conteúdo, assim, né? A gente vai ficando mais próximo. E é muito interessante, a primeira vez que eu tive contato com um paciente com hipertireoidismo foi assim, eu estava fazendo minha especialização, estava lá na Santa Casa, e aí eu já tinha lido o prontuário, sabia que era um paciente com hipertireoidismo. E aí esse paciente chegou falando rápido, assim, magro, né? Chegou falando rápido. E aí eu falei, fulano, pode entrar, pode sentar aqui, vou te fazer algumas perguntas. Aí ele, antes da senhora me perguntar, eu posso falar alguma coisa? Só uma coisa? Aí eu falei, pode. E aí ele começou a falar, ele ficou 1h30 falando. 1h30 falando, assim, cronologicamente tudo que tinha acontecido com ele, contando toda a história, datas precisas, horas, hospital que ele foi, isso, aquilo e aquilo outro, assim, e muito rápido. Eu fiquei assim, caraca, cara. Eu sei que a culpa
a culpa dessa irritação dele não é dele, especificamente dessa ansiedade, né? É por conta dessa disfunção da glândula. Então, assim, foi uma visão, foi muito bom eu ter tido este contato, não foi muito claro que para o paciente não foi muito bom. Antes que comece esses comentáriozinhos aqui de quem perde o tempo para ver aquilo que não gosta e para ficar criticando, né? Antes que comece esses comentáriozinhos aqui, eu já vou falando, claro que para o paciente não é bom ter hipertireoidismo, claro que não é para ninguém, mas foi um aprendizado muito grande. Eu aprendi muito com esse paciente e eu estou trazendo e compartilhando isso aqui com vocês. Qual é a visão, assim, especificamente da doença? Ele me trouxe a visão especificamente da doença e eu sou muito grata por isso. Então tá, esse é o hipertireoidismo, a pessoa pode ficar mais ansiosa com isso. E o hipotireoidismo é o contrário, tudo que é hipo é pouco. Esse prefixo hipo significa pouco. Então, hipotireoidismo é uma baixa produção dos hormônios da tireoide, uma baixa produção de hormônios tireoidianos. E com isso, o sangue circula mais devagar, o metabolismo fica mais devagar, a pessoa tende a ficar com o pensamento mais lento, esquecer muito das coisas, esquece as coisas o tempo inteiro. Ela fica também com o intestino mais preso, mais constipado, né? As coisas vão parando de funcionar naquela velocidade que antes era normal para aquele indivíduo. São pessoas também que vão tendendo a ganhar peso, elas tendem a engordar, mesmo se não sentindo fome, mesmo comendo pouco, elas vão engordando. Quando em hipo, tá, gente? Depois a gente fala sobre outras questões relacionadas a isso, que muita gente aí, em relação a peso e tal. Mas eu não vou entrar nesse mérito, não. E o que mais que essas pessoas sentem? Elas também tendem a ter um pouco de pensamentos mais depressivos, né? E podem ficar mais ansiosas também, mas é uma ansiedade mais depressiva. O que acontece? As pessoas, elas estão com metabolismo lento, elas vão ficando mais cansadas, elas sentem mais sono ao longo do dia, sentem mais cansaço, então elas acabam procrastinando mais, elas acabam não tendo mais a mesma disposição que elas antes tinham para realizar as mesmas tarefas cotidianas, para realizar a mesma rotina, elas passam a não render mais como elas estavam rendendo antes. E isso faz com que a pessoa fique mais ansiosa. Se você não está rendendo, se você não está conseguindo produzir aquilo que você tem que produzir, se você não está conseguindo trabalhar como você tem que trabalhar, se você não está conseguindo dar atenção para os teus filhos como você tem que dar, você fica mais ansioso com isso. Mentalmente, mesmo que você não expresse isso através do teu comportamento, mentalmente você fica mais ansioso. É comum que a pessoa fique mais ansiosa e que ela se cobre a respeito disso. E ela vai esquecendo das coisas e isso também deixa ela mais ansiosa. Uma outra coisa bastante comum, mas isso não é relatado na literatura, isso acontece muito com os pacientes, e inclusive com alguns pacientes meus. O que eu observo é o seguinte: pacientes com hipotireoidismo normalmente têm uma sensação de angústia noturna. Então, por mais que eles sintam mais sono ao longo do dia, mais cansaço ao longo do dia, eles podem também ter insônia. Eles podem ter uma espécie de uma angústia, um aperto no peito, uma ansiedade noturna, e com isso, assim, às vezes ficam até meio depressivos, meio chorosos com isso. E é bastante comum e uma coisa que não é descrita na literatura, os pacientes relatam isso com uma certa frequência, e é uma coisa que tende a acontecer à noite. A maioria das vezes é à noite. Então, nos dois jeitos, tanto no hiper quanto no hipo, o paciente pode sim ter ansiedade, e isso se relaciona diretamente à produção ou não, a produção excessiva ou a não produção dos hormônios tireoidianos. Então, vamos falar o que você tem que fazer, né, nesses casos. Vamos lá. Você está sentindo que você está ficando mais ansioso. Quero que você se observe. Eu quero que você observe como que está funcionando o teu intestino. Eu quero que você observe como está funcionando, se o teu cabelo está caindo muito, se você está ganhando peso, como que está a tua recuperação muscular, se você treina, se você está conseguindo se recuperar adequadamente. Quero que você preste atenção a tudo isso, porque você vai levar esses dados todos quando você for se consultar o médico, né? Pode ser que tudo isso que você vai relatar para ele seja referente à glândula tireoide? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Como é que você vai saber? A gente só vai saber se a gente fizer o hormônio, se a gente fizer a dosagem dos hormônios no teu sangue. Então a gente vai ter que dosar aí o TSH, o T4 livre, o T3 total. Pelo menos esses daí a gente tem que dosar no teu sangue para ver
como que o teu corpo está funcionando. Uma outra coisa que é interessante também vocês relatarem, vocês perguntarem aí na família de vocês, se a mãe de vocês, se o pai de vocês, se o irmão tem alguma coisa de tireoide. Mãe, já teve alguma doença de tireoide? Pai, você já teve alguma coisa na tua tireoide? Irmão, irmã, você já teve alguma coisa na tua tireoide? É bom vocês saberem, vocês trazerem essa história familiar, com certeza, mais consistente. Porque a história familiar nas doenças de tireoide, ela tem um peso considerável, um peso significativo. Então, é importante vocês saberem disso quando vocês forem falar com o médico para poder fazer essa dosagem. Essa dosagem não precisa fazer com um consultório médico especificamente, não. Você pode fazer no Sistema Único de Saúde. A gente também dosa esses hormônios da tireoide. E também, se você quiser fazer particular, pagar e tal, e ir lá no laboratório, acredito também que o laboratório faça. Lembrando que você tem que dosar esses daí. Mas depois você vai ter que levar para alguém para poder te prescrever, se tiver alguma alteração, a dose adequada do hormônio tireoidiano, certo? Não é merchan aqui para mim especificamente, não. Tô dando uma orientação para vocês de uma maneira geral, uma maneira gratuita, de uma maneira a ajudar vocês. Certo? O que mais vocês têm? Uma coisa bem interessante que eu não falei antes é vocês observarem a temperatura das mãos e pés e a temperatura do corpo. Então, assim, pacientes com hipo, ou seja, baixa produção de hormônios tireoidianos ou não produção de hormônios tireoidianos, eles tendem a ter uma temperatura mais fria e uma pele mais seca. Então, eles tendem também a ter um batimento cardíaco mais devagar, mais lento. As mãos mais geladas, os pés mais gelados. E tendem a ter uma temperatura mais baixa, principalmente uma temperatura matinal mais baixa. Já os pacientes com hipertiroidismo é o contrário, eles tendem a ter uma temperatura mais alta, tendem a suar muito nas mãos, pés e axilas. Então observem isso também. Claro que você tem que se comparar em relação a você mesmo e não em relação a outras pessoas, a outros indivíduos. Ah, meu amigo sua muito na mão, será que ele está com hipertiroidismo? De repente não, de repente ele tem uma bromidrose, ele tem um excesso de sudorese e é uma característica dele que não necessariamente seja correlata ao funcionamento da glândula tireoide. Então você tem que se comparar sempre com você mesmo, tá? Com aquilo que você era e com aquilo que você está neste momento, para que você possa referir isso. Nada de se comparar com outras pessoas, porque cada corpo funciona de uma maneira diferente. Cada corpo, a gente tem umas pequenas nuances entre um indivíduo e outro. Tá? Então observe você e compare-se com quem você é, tá? Nada de se comparar com um amiguinho, com um coleguinha. Nesse ponto aí. Bom, acho que era isso. Eu tinha anotado alguns tópicos, por isso vocês estão me vendo olhando para lá. Mas era basicamente isso. Quando eu fiz a live lá no Instagram, eu acabei falando muito mais coisa, porque tinham muitas dúvidas. Então eu fui esclarecendo essas dúvidas ao longo do percurso. Se vocês tiverem alguma dúvida que não tenha sido adequadamente esclarecida aqui nesse vídeo, eu peço para que vocês me enviem. Vocês podem me mandar lá no direct do Instagram, é mais fácil eu olhar por lá. Ou podem deixar aqui nos comentários. Tá bom, galera? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.